Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na lição de número 2, que tem por tema Hebreus 1 e 2, Jesus é superior aos anjos. O textuário vai dizer: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz: o Filho é superior aos anjos, contudo fez-se menor para nos salvar. Bem, no capítulo 1, o autor aos Hebreus fala da revelação de Deus que convergiu em Cristo, sendo que agora já não mais precisamos de anjos e profetas para nos comunicar alguma novidade, porque nenhuma novidade existe mais. Agora nós temos Cristo e Cristo é o alfa, Cristo é o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Não tem mais nova revelação. A maior revelação de todas é o Evangelho. É o fato de que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e nós temos uma oportunidade de salvação gratuitamente disponível a nós. Basta nós crer e seguir a Jesus. E o autor já começa em citações bíblicas, mostrando pelos salmos como Cristo é superior aos anjos. No capítulo 2, ele continua essa argumentação e ele conclui que por essa razão nós não podemos voltar atrás, porque Jesus é superior aos anjos. Então não podemos voltar ao judaísmo, não podemos voltar, trazer para os nossos dias e não podemos voltar para o legalismo, porque o judaísmo ele destacava os anjos. No Antigo Testamento vai aparecer muitos anjos. Anjo que mata 185 mil assírios, anjo que fala com Josué, anjo que fala com Gideão, anjo que fala com Daniel, o arcanjo que está lutando lá, Miguel. Então, se nós temos agora uma pessoa superior a todos os anjos, que é Jesus, então por que nós vamos voltar aos anjos? Nas próprias palavras do autor de Hebreus, ele diz assim, em Hebreus 2:3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, ele continua mostrando Jesus superior aos anjos, coroado de glória, sendo exaltado acima de tudo e acima de todos. O tópico 1 vai dizer, o Filho é superior aos anjos. Bem, anjos são seres espirituais e seres pessoais criados por Deus. Anjos são seres pessoais, ou seja, têm identidade, têm atos, têm manifestações, têm nomes, têm obras. Cada anjo tem o seu tempo e o seu momento determinado por Deus para fazer alguma coisa. Embora a composição da matéria e forma não seja detalhada nas escrituras, nós podemos afirmar que os anjos são substâncias compostas de existência, de essência, de poder, de ato, de capacidade natural, submissa, claro, à vontade de Deus. Os anjos, eles são finitos, ou seja, eles não são eternos, porque eles são criaturas e são avaliados por lugar, por tempo, por número. Como lugar, não que ocupe de forma corpórea, preenchendo o espaço que o outro não pode preencher, não é isso. Como espaço, isso quer dizer que eles podem se fazer presentes mesmo que invisíveis. Como Paulo ensinou a igreja em Corinto, apesar de serem rápidos, os anjos dependem do tempo, são muito rápidos, se movem como relâmpagos em adoração, como nós podemos ver em Ezequiel 1:14. Mas mesmo assim precisam de tempo. Também são avaliados pelo número, embora a Bíblia não defina esse número, a quantidade exata só é conhecida mesmo por Deus, mas nós sabemos que esse número é grande, não pode ser diminuído nem aumentado, uma vez que anjos não podem ser gerados entre si. Eles foram criados em uma certa quantidade por Deus em série. Lá em Marcos 12:25, Jesus afirma que eles não se casam e nem se dão em casamento, logo eles não podem se reproduzir. O subtópico 1 diz, por causa do seu nome, referência a Hebreus, capítulo 1, versículo 4, que diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O título mais excelente que foi dado a Jesus é de Filho de Deus. Este nome que lhe foi dado por seu Pai é maior do que o nomes e títulos dos anjos. Nós sabemos que na Bíblia os anjos são chamados de filhos de Deus. Na Bíblia, filho de Deus pode se referir a uma ampla variedade de seres. Os anjos foram criados por Deus. E Deus tem vários tipos de filhos. Tem os filhos por criação, que são os anjos. Tem os filhos por formação, que é o homem. Tem os filhos por eleição, que é Israel. E tem os filhos por adoção, que é a igreja. O autor da revista, ele cita Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, que está se referindo aos anjos. Também dá referência de Jó, capítulo 12, versículo 1, que diz, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então os anjos eles são chamados de filhos de Deus. O próprio Deus chama os anjos de filhos.
A Bíblia mostra outras reuniões celestiais onde Deus e os anjos eles planejam suas atividades na terra e onde os anjos também trabalham, como nós podemos confirmar lá em 1 Reis 22, do 19 ao 23. Por ser o Criador de todos os anjos, tanto os que servem quanto os que se rebelaram também, Deus tem completo poder e autoridade sobre eles. E o autor da revista também cita Salmos, capítulo 29, versículo 1, que diz: tributai ao Senhor. Na sua tradução aí pode estar filhos dos poderosos, mas no original está filhos de Deus. É um salmo concernente aos anjos que precisam tributar louvores ao Senhor, que é o tributo, que é a obrigação, que é o imposto. Eles vivem para isso. O autor da revista cita Salmos 89,6, que diz: quem no céu pode se comparar ou se igualar ao Senhor? E quem entre os filhos de Deus, que são os anjos no caso, podem ser semelhantes ao Senhor? Um desafio ao anjo que disse: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o salmista ele pergunta: quem pode ser semelhante ao Senhor entre os anjos, que são apenas criaturas de Deus? Nos átrios celestiais, uma legião de anjos louva o Senhor. Esta cena majestosa e esplendorosa mostra que Deus está além de comparações. Seu poder e sua pureza o colocam acima da natureza e dos anjos. Os anjos são seres criados em contraste com o Filho unigênito, que é criador deles. O autor nos leva a Hebreus 1,5, que diz: porque o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Jesus Cristo é o Filho honrado e o primogênito de Deus. Subtópico 2 diz: por causa da sua natureza. Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz: mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. O autor dos Hebreus aqui cita Salmos 45, versículo 6, que diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. O autor de Hebreus usou 7 passagens do Antigo Testamento para provar aos seus leitores judeus cristãos a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Os judeus tinham os anjos em conta e os consideravam como intermediários de Deus na transmissão da lei a Moisés, como observamos em Hebreus 2:2, onde as palavras faladas pelos anjos dizem respeito à lei mosaica. O Antigo Testamento não se refere especificamente a anjos que estivessem relacionados à entrega da lei, mas o Novo Testamento menciona a presença deles, como nós podemos ver lá em Atos 7, 38 e 53. E lá em Gálatas 3:19 também fala disso. O judaísmo intertestamentário faz o mesmo. Se a reverenciada e firme lei que veio dos anjos é respeitada, quanto mais a mensagem que veio do Filho de Deus. O escritor aos Hebreus interpreta essas passagens cristológicas ou messianicamente, isto é, tomou passagens que originalmente se referiam a Deus ou aos reis de Israel e as aplicou a Cristo. Nestas 7 citações do Antigo Testamento, trata-se do eterno relacionamento de Cristo com o Pai, sua vinda ao mundo e a sua unção por Deus e o seu reinado. Vemos Cristo criando e consumando o mundo, assentando e reinando para sempre sobre os seus inimigos. A natureza de Deus é completamente diferente da dos anjos, e por isso ele é superior. Os anjos são mensageiros, Cristo é o Filho. Os anjos são adoradores, Cristo é o adorado. Os anjos são criaturas, Cristo é o Criador. Os anjos são servos, Cristo é o Rei. Os anjos são mensageiros de Deus e foram poderosamente usados por eles como seus arautos. Na própria vida de Jesus, os anjos foram arautos, tanto no começo do seu ministério, em sua tentação no deserto, lá em Mateus 4:11, como no final do seu ministério, em sua agonia no jardim do Getsêmani, como nós vemos em Lucas 22:43. Os anjos, eles foram enviados por Deus para libertar prisioneiros, como vemos em Atos 5:19, para instruir pregadores, como vemos em Atos 8:26, para encorajar crentes, como vemos em Atos 10:3, para exercer julgamento sobre blasfemadores, como vemos em Atos 12:23, e para ajudar viajantes, como vemos em Atos 27, do 23 ao 25. Então, os anjos são mensageiros. Esse é o significado do seu nome e a essência da sua função. Cristo, porém, tem um nome superior aos mais exaltados anjos. Ele é muito mais do que um mensageiro. Ele é o Filho de Deus. Os anjos adoram o Filho porque reconhecem que ele é totalmente diferente deles e muito superior em natureza. Os anjos são servos que se tornam ventos e chamas de fogo para atenderem ao seu propósito, mas o Filho é o Deus eterno. O subtópico 3 vai dizer: por causa da sua exaltação, referência a Hebreus capítulo 1, versículo 13, que diz: ora,
A qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Os anjos, eles são mensageiros de Deus, seres espirituais criados por Deus e sob a sua autoridade, como nós vemos em Colossenses 1,16. São servos e súditos de Cristo. Jesus não é apenas igual a Deus, ele é Deus. Isso nós podemos confirmar em João, capítulo 10, versículo 30 e versículo 38. Em João 12, 45 também fala disso. Como a imagem visível do Deus invisível. Ele é a representação exata de Deus, ele não só reflete a imagem de Deus, mas revela Deus a nós, como diz lá em João 1,18 e 14,9. Como supremo sobre toda a criação, ele tem a prioridade e autoridade. Cristo é supremo sobre toda a criação, inclusive sobre o mundo espiritual. Nós, assim como os crentes lá de Colossenses, devemos crer na divindade de Jesus Cristo, crer que Jesus é Deus. Caso contrário, a nossa fé cristã se tornará vazia, mal orientada e sem sentido. Jesus veio ao mundo e cumpriu a missão que lhe foi dada, a missão de salvação. E por isso ele foi exaltado pelo Pai que o pôs assentado à sua direita. O Filho é soberano, seu trono é eterno, ele tem um cetro justo e um reino universal. O escritor aos Hebreus traça um contraste entre o Filho e os anjos. O Filho tem um trono eterno, os anjos nenhum. O Filho é seu Senhor, os anjos são seus súditos. Aqui em Hebreus 1,13, o autor faz uma citação de Salmos 110:1 que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse é um dos salmos mais citados no Novo Testamento por causa de suas claras referências ao Messias. Em Mateus 22, do 41 até o 45, há um registro de que Jesus recitou as palavras desse verso, aplicando-as a si mesmo. Nenhum anjo foi colocado por Deus nessa posição de honra suprema, de aclamação e de exaltação, somente o Filho unigênito, ser nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico 2 vai dizer classificação dos anjos. Bem, o escritor aos Hebreus ele faz várias citações do Antigo Testamento para demonstrar a grandeza de Cristo em comparação aos anjos. Este público de cristãos judeus do primeiro século desenvolveu uma crença desequilibrada nos anjos e no papel dos anjos. O senhorio de Cristo é afirmado sem desrespeitar aos valiosos mensageiros angelicais de Deus. Os anjos têm poderes sobrenaturais concedidos por Deus, é claro, que os criou. Deus é espírito e os anjos também. Porém, há 2 perigos concernentes aos anjos. O primeiro é ignorá-los e o segundo é adorá-los. Nós vimos que a igreja, por muito tempo, evitou falar sobre anjos, porque já tinha igreja cultuando anjos. Colossenses, ela anula isso. E o próprio anjo, em Apocalipse, disse a João: não me adore, adore a Deus, porque os anjos têm noção da periculosidade que é deixar de adorar o verdadeiro Deus. Os anjos refletem o caráter de Deus, então podemos ensinar de forma sadia sobre os anjos. Porque só de falar que tem anjos, os homens passam a pensar em outro nível de vida. Se eles são espíritos, então existe um mundo espiritual. Os anjos são criaturas poderosas, mas são criaturas. Mas com um ser mais poderoso do que eles, porque se eles existem, tem que haver um Criador. E esse Criador é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou essas criaturas também poderosas. Se pudéssemos escolher um livro preferido do autor aos Hebreus, eu diria que é Salmos, porque é o livro mais citado pelos hebreus. Então, o autor da revista, ele também vai tratar a seguir de 3 classes de anjos. Vai tratar dos querubins, dos serafins e dos arcanjos também. E ele também vai falar da teofania, que é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. A palavra teofania tem origem na combinação de 2 palavras gregas. A primeira, theos, que significa Deus, e a segunda, que significa mostrar ou manifestar. Literalmente, teofania significa manifestação de Deus. O Antigo Testamento registra alguns casos de teofania, todos eles aconteceram em momentos decisivos da história da redenção, quando Deus resolveu deixar-se ser visto por alguém com o objetivo de comunicar sua vontade a tal pessoa. 2 exemplos de teofanias mais conhecidos em que Deus assumiu a aparência ou corpo humano em caráter temporário são a ocasião em que o Senhor visitou Abraão como se fosse um visitante, que nós encontramos isso lá em Gênesis 18, e a vez que Jacó lutou com um homem no val de Jaboque, lá em Gênesis 32, 24. O subtópico 1 vai dizer querubins. Bem, os querubins são anjos poderosos. Querubim é um ser celestial criado por Deus e que pertence à ordem dos anjos. A Bíblia indica que os querubins constituem uma classe específica de anjos dotados de significativo poder e grande autoridade.
Os querubins são mencionados em certo destaque em algumas passagens bíblicas. Os querubins aparecem pela primeira vez na Bíblia após a queda do homem. Depois de pecarem contra Deus, Adão e Eva foram proibidos pelo Senhor de se aproximarem da árvore da vida. Então Deus colocou querubins para guardarem o local. Nós podemos encontrar isso lá em Gênesis 3:24. Depois os querubins são mencionados novamente na época do êxodo de Israel, quando Deus deu a Moisés instruções sobre como deveria ser a adoração entre os israelitas. Ele indicou que duas imagens de querubins feitas de ouro deveriam ser colocadas na tampa da Arca da Aliança. Os querubins deveriam ser representados de uma forma que estivessem de frente um para o outro, com suas asas cobrindo o propiciatório. Nós podemos encontrar isso em Êxodo 25:18 a 20 e no capítulo 37, de 7 a 10. Imagens de querubins também foram bordadas nas cortinas do tabernáculo. Em seguida, eles continuam sendo mencionados na Bíblia, sempre relacionados à glória, poder e santidade de Deus, que nós podemos encontrar em 2 Crônicas 3, de 7 a 14. Os querubins, eles são seres da primeira hierarquia angelical. Considerando todas as passagens bíblicas que tratam dos querubins, é possível dizer que eles são seres protetores. Como já foi dito, alguns deles foram designados por Deus a guardar a entrada do paraíso. A forma com que os querubins foram representados na Arca da Aliança também confirma isto. Eles guardavam e observavam o propiciatório. Lá em Êxodo 25:18 nós confirmamos isso. A Bíblia também fala que os querubins constituem a carruagem em que Deus desce à terra. Isso nós encontramos em 2 Samuel 22:11 e em Salmos 18:10 também. Fala sobre isso. Uma das funções desses querubins, que são os anjos da primeira hierarquia, era servir como guardiões. Eles foram designados para guardar o acesso à árvore da vida e ao lugar santíssimo. Havia a figura de 2 querubins esculpidos em ouro na Arca da Aliança. É possível que os seres viventes que se referiu a Ezequiel 1 sejam querubins. Tudo isso indica a categoria elevada que os querubins ocupam. Sua função principal certamente é revelar a majestade e a glória do Senhor. Nesse sentido, eles defendem a santidade de Deus, que é ofendida pelo pecado. O subtópico 2 vai dizer serafins. Bem, serafins são seres da ordem dos anjos que servem constantemente em torno do trono de Deus. É difícil de falar detalhadamente quem são os serafins, porque eles são citados somente uma única passagem da Bíblia, que é lá em Isaías 6, do capítulo 2 ao versículo 6. A visão do profeta Isaías é a única fonte de informação sobre como são os serafins. Grande parte dos estudiosos entende que Isaías ofereceu uma representação simbólica e não literal dessas criaturas. Os serafins são caracterizados pelo profeta como tendo forma humana. Cada um dos serafins tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o seu rosto, com outras 2 cobriam os pés e com as outras 2 asas restantes eles voavam. Nós vemos isso lá em Isaías 6:2. O profeta contemplou os serafins voando por cima do alto e sublime trono no qual o rei celestial se assenta. Diz isso lá em Isaías 6:1. O trono, a presença dos serafins e as 3 vezes que proclamaram santo enfatizam a santidade de Deus. O serafim era uma espécie de anjo cujo nome originou-se do verbo queimar, talvez indicando sua pureza como ministro de Deus. Em uma época em que a decadência espiritual e moral havia atingido seu apogeu, era importante que Isaías visse a Deus em toda a sua santidade. Constantemente diante de Deus, os serafins louvam sua majestade sem cessar, o que indica que a função principal dos serafins é adorar diante do trono de Deus. O profeta Isaías indica uma função específica que talvez esteja relacionada ao provável significado da palavra hebraica serafim, que são os abrasadores. Ele diz que um dos serafins voou em sua direção, trazendo uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa ele tocou a boca do profeta e lhe disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Está lá em Isaías 6:7. Ao mesmo tempo que eles servem exaltando o caráter de Deus diante do seu trono, também servem como agentes de purificação pelo fogo para que alguém possa se aproximar apropriadamente de Deus. O tópico 2 vai dizer missão dos anjos, o subtópico 1 vai dizer adorar, Hebreus capítulo 1, versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Bem, Jesus Cristo é o Filho honrado e o primogênito de Deus. Nas famílias judaicas, o filho primogênito detinha a mais elevada posição, o lugar de mais alto privilégio e de maior responsabilidade. Lendo esta mensagem, os cristãos judeus entenderiam que, como primogênito de Deus, Jesus é superior a qualquer ser criado por ele.
Subtópico 2 diz cumprir os propósitos de Deus, Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Em comparação com Jesus, que se assenta em estado real à direita de Deus, todos os anjos não são mais do que espíritos ministradores ou servos. Eles ministram as pessoas salvas. A palavra espíritos preserva o seu lugar de dignidade, mas a sua função se restringe ao serviço. Os anjos, eles são mensageiros de Deus, são seres espirituais criados por Deus e sob a sua autoridade. Eles têm várias funções, como servir aos crentes, como proteger os desamparados, como proclamar as mensagens de Deus e executar o juízo de Deus. Subtópico 3 diz servir os salvos, Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço do favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, eles são mensageiros de Deus, são seres espirituais criados por Deus e sob sua autoridade, como nós podemos ver lá em Colossenses 1,16. Eles também têm várias funções, como servir aos crentes, como nós podemos ver em Hebreus 1,14, proteger os desamparados, como podemos ver em Mateus 18,10, proclamar as mensagens de Deus, como podemos ver em Apocalipse 14, de 6 e 12, e executar o juízo de Deus, como podemos ver em Atos 12, de 1 a 23, e Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3. Os anjos, eles são seres espirituais criados por Deus para executar a sua obra na terra. Eles trazem mensagens, como podemos ver em Lucas 1, 26 ao 28, eles protegem o povo de Deus, como podemos confirmar em Daniel 6, 22, eles oferecem encorajamento. Lá em Gênesis 16, 7 também vimos isso. Eles dão orientação, como podemos ver em Êxodo 14, 19. Eles executam punições, como podemos ver em 2 Samuel 24, 16. Eles patrulham a terra, como diz Ezequiel 1, de 9 a 14. E lutam contra as forças do mal, como podemos ver em 2 Reis, capítulo 6, do 16 ao 18, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Há anjos bons e anjos maus. Mas, como os anjos maus são aliados de Satanás, têm um poder e uma autoridade consideravelmente menores que os anjos bons. No final, o principal papel dos anjos bons será oferecer um contínuo louvor a Deus. E assim ficamos por aqui, mais uma lição maravilhosa. Espero ter ajudado cada um de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, pois isso ajuda muito o canal, e pedir a ajuda do Doce Espírito Santo na hora de ministrar as vossas aulas. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!